Atena e os Cavaleiros de Bronze viajaram ao passado para tentar salvar Seiya, que foi ferido pela espada de Hades na batalha final de Cavaleiros do Zodíaco. Além de deixá-lo totalmente indefeso, a maldição da espada invisível do deus do submundo está afundando no peito do Cavaleiro de Pégaso pouco a pouco e tentando dar um fim à sua vida. Esse é o plot principal de Next Dimension, a verdadeira continuação de Cavaleiros do Zodíaco. Sim, Prólogo do Céu não conta mais. Já foi anunciado que este ano o mangá de Next Dimension chegará ao fim e também existem rumores fortes de uma adaptação para anime. Fica comigo até o fim deste vídeo que falaremos desses rumores e teorizaremos sobre como essa história pode acabar. Oi, eu sou o Ed, seja bem-vindo ao Permito, o maior e melhor canal de curas milagrosas do YouTube. Tudo bem com você? Eu espero que tudo ótimo e antes de começar eu queria pedir a você se inscrever e ativar o santo sino das notificações para receber mais conteúdo de Saint Seiya, o anime mais amaldiçoado da história do Brasil, toda semana no seu YouTube. Agora chega de sentimentalismo! Mesmo que você não tenha o costume de ler mangás ou não acompanhe as últimas notícias sobre Cavaleiros do Zodíaco, com certeza deve se lembrar da batalha final contra Hades. E que no momento em que o vilão iria atacar Atena, Seiya quebra a bolha de sabão, quer dizer, a esfera de cosmo que Saori tinha feito para protegê-lo e consegue finalmente acertar Hades. Porém, nesse mesmo momento é perfurado pela espada do deus. Chegamos a ver algumas consequências disso no filme Prólogo do Céu, que foi lançado no Japão em fevereiro de 2004, e lá Seiya ficou impossibilitado de usar o cosmo e até mesmo inconsciente por um tempo. Porém, ele acaba despertando por conta própria e indo atrás da Saori, que havia sido sequestrada pela 1000ª vez. Durante o filme ele ainda tem alguma dificuldade para queimar o cosmo, mas aos trancos e barrancos, até que acaba conseguindo se virar muito bem, obrigado. Acontece que, como alguns de vocês já devem saber, a equipe que produziu esse filme fugiu bastante do que o autor original, Masami Kurumada, havia proposto para o roteiro, o que acabou fazendo com que a continuação fosse cancelada e hoje em dia esses acontecimentos não são mais considerados canônicos, ou seja, não contam mais para a cronologia da história. Mais ou menos 2 anos depois, em 2006, é lançado o mangá Next Dimension. Dessa vez, ao invés do velho clichê de se sacrificar pela humanidade, Saori resolve ser um pouco mais ativa e conversar com sua irmã Artemis em busca de uma forma de curar Seiya da maldição da espada de Hades. O plano era voltar no tempo e destruir a arma. Assim, não seria possível que ele a usasse para ferir Seiya. Artemis, tal qual um atendente de call center, transfere Atena ao departamento responsável, que no caso é o Cronos, já que ela é a deusa da lua e não do tempo. Apesar de ser a deusa da sabedoria, Atena parece não saber muito sobre a sua família. Ao falar com Cronos, ele diz a Atena que aceita enviá-la à Guerra Santa anterior, mas que ela não pode alterar nada do passado. Já que destruir a espada significa alterar o passado, Atena desiste e resolve deixar as coisas como estão. Não, é claro que não. Mesmo diante dessas palavras, Atena não desiste de seu objetivo de salvar Seiya, pois diferente do que aconteceu em Prólogo do Céu, onde a maldição somente enfraqueceu Seiya, em Next Dimension ela levará o Cavaleiro de Pégaso à morte em apenas 3 dias, que no mundo real foram míseros 17 anos. Então agora apertem seus cintos, pois é hora de muitas dorgas. Vamos viajar na maionese com teorias sobre como Saori conseguirá finalmente salvar Seiya sem alterar a história como a conhecemos. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer ao Caio, um membro muito ativo aqui do canal, que me falou sobre essa teoria, que inclusive é de autoria dele. Na verdade, eu acabei adaptando algumas coisas na teoria para poder fazer esse roteiro. Mas sem a ideia original dele, esse vídeo não existiria. Então, muito obrigado, Caio. Vambora! O plano original de Saori, destruir a espada de Hades, conforme as palavras do próprio Cronos, é uma estupidez. Ou seja, é impossível alterar o futuro porque a espada nunca poderia ser destruída definitivamente. Mas isso não é uma regra arbitrária inventada pelo Cronos e nem significa que a espada seja indestrutível. Porque dito assim, parece que por ser o deus do tempo, foi ele mesmo quem decidiu que o passado não pode ser alterado dessa maneira e pronto. Mas a espada precisaria existir no futuro para motivar a viagem no tempo de Atena, que destruiria a espada no passado e, consequentemente, destruiria o motivo original que a levaria a fazer a viagem no tempo no futuro. E sendo assim, ela não viajaria para o passado, então a espada não seria destruída. E aí, bom,
Eu espero que tenha dado para entender. Eu sei que viagem no tempo pode ser meio confuso, mas o que eu quero dizer é que seria criado uma espécie de paradoxo, um looping temporal eterno. O problema nunca seria resolvido e, assim como Cronos diz, Seiya jamais voltaria a abrir seus olhos. Pelo menos aquele Seiya da linha temporal da nossa Saori, a menos que ela fosse parar em outra linha do tempo não afetada pelas mudanças que ela mesma ocasionou. Ao destruir a espada, ela não estaria salvando o nosso Seiya, o que a gente conhece e acompanhou, mas apenas criando uma realidade paralela onde Hades não possuiria sua espada e o Seiya dessa realidade nunca seria perfurado por ela. Vou dar um exemplo que a maioria deve conhecer, que é Dragon Ball Z. O motivo de Trunks viajar para o passado são os androides. Lá, ele dá o remédio ao Goku para que o Kakaroto derrote os androides. Mas Trunks já sabe que aquilo não afetará sua própria linha temporal. Apenas criará uma segunda linha do tempo onde Goku não morreria. Pois se isso afetasse a linha temporal de Trunks, não teria existido o motivo original que fez Trunks viajar para o passado, a morte de Goku e dos Guerreiros Z. Logo, a viagem nunca ocorreria e ele estaria em um looping temporal, um paradoxo do tempo. Por isso a intenção de Trunks é aprender com Goku uma forma de derrotar os androides em seu próprio futuro. Assim não existiria um paradoxo e a viagem não seria anulada por si mesma. Então o que irá salvar Seiya precisa ser algo que na verdade já aconteceu no passado e que não eliminará o fato de que Seiya teve seu peito perfurado pela espada, assim obrigando Saori a fazer a viagem no tempo de uma forma ou de outra. Eu já fiz um vídeo aqui no canal há muito tempo atrás, onde eu teorizava que The Lost Canvas seria um passado que acontecia em uma realidade paralela, graças às intervenções do deus Kairos e do próprio Cronos, ao enviar Avenir, um antigo cavaleiro de ouro de Ares, de volta no tempo. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no card e no final desse vídeo também. Eu não vou explicar tudo de novo aqui, porque esse vídeo ficaria enorme. Mas, resumindo, o próprio Cronos insinua a existência de realidades paralelas ao mencionar para Athena que se ela entrar em outras nebulosas, pode ser enviada para um futuro ou passado completamente diferente. Uma jogada muito inteligente do mestre Kurumada, já que em Cavaleiros do Zodíaco, os spin-offs oficiais são totalmente independentes do mangá ou anime originais. Sendo assim, os outros autores podem ser livres para desenvolver suas histórias sem ter que se preocupar em respeitar os acontecimentos que Kurumada já estabeleceu ou venha a estabelecer no futuro. Pois bem, uma segunda possibilidade para a cura de Seiya seria o Serpentário, o 13º Cavaleiro de Ouro, que surgiu no passado devido à distorção espaço-temporal criada por Athena. Asclépio, o antigo Cavaleiro de Ouro de Ofiuco dos tempos mitológicos, estava banido nas profundezas do Tártaro e foi libertado justamente por causa da viagem. Ele possui grandes poderes de cura, o que tornaria óbvio e fácil concluir que, de alguma forma, Saori e os Cavaleiros de Bronze convenceriam Serpentário, ou ao menos Odisseus, que é o Cavaleiro Serpentário do século XVIII, a viajar no tempo com eles para curar Seiya, ou talvez até curar Seiya através de Tema, que é a encarnação anterior e sem graça do pônei de asa em Nectimension. Essa é sim uma possibilidade válida, pois não altera em praticamente nada os acontecimentos desde o século XVIII até os anos 90, que no caso é a época onde a história atual de Sensei acontece, e não existe nenhuma menção sobre um 13º Cavaleiro na série clássica, porque antes do século XVIII ele estava banido e depois disso viajou no tempo pulando o século XIX e indo direto pro 20. Belezinha. Porém, isso seria a conclusão mais preguiçosa possível que Kurumada poderia fazer. Ficaria parecendo que ele inventou o Serpentário só para dar um jeito de salvar o Seiya. Seria praticamente um deus ex machina. Mas há um elemento que existe, pelo menos desde 2001, ano em que foi publicada a Taizen, enciclopédia oficial de Saint Seiya, pois nela aparecem armaduras que foram perdidas no passado e entre elas está a armadura de prata de Taça, a mesma usada por Suikyo em Nectimension. Ou seja, existe uma armadura que ficou perdida no tempo e ninguém sabe onde foi parar. Além disso, as propriedades que a armadura de Taça possui são as de mostrar o futuro e curar. Seria a desculpa perfeita. A armadura estava desaparecida, pois foi levada por Athena diretamente do século XVIII para o XX.
No caso, eles poderiam levar até o Suikyo, que seria um aliado importante para a próxima saga, já que não existem mais Cavaleiros de Ouro no futuro. Atualmente, Suikyo está dado como morto no mangá, mas vestiu uma armadura de taça no corpo dele. Para ela curá-lo, basta o Kurumada querer, né? Quantas vezes personagens dados como mortos retornaram em Saint Seiya? Queria aproveitar para falar sobre uma curiosidade engraçada sobre essa armadura. Em 1987, numa entrevista de Kurumada para a revista japonesa Juni, perguntaram ao Kurumada se para criar os cavaleiros ele começava criando os personagens e depois encaixava as constelações, ou escolhiam a constelação e então criavam um personagem para ela. Na entrevista, Kurumada disse que começava pelas constelações, já que eram apenas 88 e algumas delas nem daria para usar. Ele até cita a constelação de Microscópio, por exemplo. Nesse momento, o entrevistador fala, ou a constelação de Taça, né? O Kurumada deve ter tomado aquilo como um desafio pessoal, porque anos depois ele não só criou a armadura de Taça, como transformou ela em uma das mais relevantes para a história. Outro exemplo onde a armadura de Taça desempenhou um papel central foi na Profecia da série CGI, o anime em 3D da Netflix, que na verdade nunca foi da Netflix. Ele foi totalmente produzido pela Toei Animation e apenas exibido no streaming, tanto que a segunda temporada foi lançada na Crunchyroll. Enfim, lá a armadura de Taça exibe uma visão de futuro onde Athena falharia e os deuses destruiriam a humanidade e a Terra. Mas isso criaria uma inconsistência na teoria de viagem no tempo, já que a armadura de Taça não deveria existir durante a Guerra Santa atual, por ter sido enviada através do tempo a partir da Guerra Santa anterior. Na verdade não, isso ficaria até melhor assim, pois demonstraria que a série 3D é na verdade uma realidade paralela. Isso explicaria o fato de Shun ser mulher, os Cavaleiros Negros não existirem da forma como existem no clássico, o líder dos Cavaleiros Negros, Django, ter se transformado em Gurad. Ok, isso não é oficial, aí já é uma teoria para outro vídeo, mas fala aí se esses caras não são iguaizinhos. Enfim, dentre todas as realidades possíveis, existe uma onde a solução não foi a armadura de Taça, pois a intenção inicial da série 3D era seguir até o arco de Next Dimension, mas lá a situação poderia ser solucionada de uma forma diferente, o que seria até interessante para surpreender os espectadores no final. Porém, apesar de já termos a terceira temporada confirmada, que encerrará o arco das 12 casas, essa série teve muitas polêmicas e ainda é incerto se chegará até a história de Poseidon, Hades, que dirá Next Dimension, ou se apenas será encerrada após o fim do arco das 12 casas. O que sabemos é que, segundo a entrevista de Kezawa Yoshi, que é produtor da Toei Animation para Variety, existe uma animação 2D de Cavaleiros do Zodíaco sendo feita para o público antigo da franquia. Muitos especulam que essa animação possa ser uma adaptação do mangá Re-Rise of Poseidon, que se você não conhece, pode ver um vídeo aqui nos cards a respeito dele. Porém, existe uma possibilidade real de que esse anime 2D seja a tão aguardada adaptação do mangá de Next Dimension, pois também já foi anunciado oficialmente que esse mangá terá sua última temporada neste ano, durante a primavera japonesa, que vai de março até junho de 2023. E Kezawa Yoshi também explicou que a estratégia da Toei com o filme e a série CGI é conquistar um novo público que também acompanhe a série 2D. Ou seja, as obras estão todas interligadas entre si. As continuações de cada uma delas são dependentes umas das outras. Enfim, conforme essa teoria, a armadura de Taça serviria não somente para resolver toda a trama de Next Dimension, utilizando-se de um elemento que já existia dentro do universo de Saint Seiya há décadas, mas também estabelecer a nova série como uma realidade paralela que necessariamente teria uma conclusão um pouco diferente da série original, com a explicação fora da lore, que seria a de conquistar uma nova geração de fãs, e também uma dentro do universo da história, já que a viagem temporal de Athena já teria alterado a linha do tempo do clássico antes mesmo da história começar, enquanto a da série 3D ou não foi alterada ou terá outra solução para a maldição de Hades, que terá ocasionado as mudanças nos acontecimentos que vemos na série. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa teoria, ou se você tem alguma outra teoria, que se ela for tão da hora quanto essa, quem sabe eu também faço um vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever
inscrever, deixar o like e, se possível, compartilhar esse vídeo, que ajuda demais. Mas se você quiser ajudar mais ainda, considere se tornar um membro aqui do canal pelo botão Seja Membro, fazendo uma doação pelo Valeu Demais, ou confira outras formas de ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo para você pelos links na descrição e no comentário fixado. Se você quiser saber mais sobre Re-Rise of Poseidon, que talvez seja um novo anime de Sensei, no lugar de Next Dimension, quem sabe, você pode clicar aqui. Valeu, até mais!